Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o pastor Raimundo Nonato, da Igreja Pentecostal do Brasil. E eu quero explanar aqui um assunto muito importante, que no nosso dias que está atuando, existe uma polêmica muito grande sobre a questão do dízimo. Uns falam que o dízimo é da lei, né? E o dízimo era praticado somente na lei. Então a gente vê que foge um pouco, né, da essência da palavra. E a Bíblia não fala isso. E eu quero ler aqui um versículo aqui da palavra de Deus, no livro de Gálatas. No livro de Gálatas aqui, capítulo 2, versículo 35. Perdão, só corrigindo aqui. Gálatas capítulo 13, versículo 29. A gente vai ler aqui. Olha só o que diz aqui, Gálatas 3 e 29. Se sois de Cristo, também sois de Abraão, descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, nós observamos que se nós somos de Cristo, hoje temos Cristo em nós. Paulo diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, nós somos herdeiros segundo a promessa, somos herdeiros de Abraão. Então, quando se trata de herdeiro, nós vamos aqui para o livro de Hebreus, que ele vai dar uma explanada melhor sobre essa questão. Aqui para o livro de Hebreus, vamos já lá ler, dando continuidade aqui sobre a promessa. E vamos ver essa promessa, como ela é narrada para nós, do Antigo para o Novo. Vamos lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que sai ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe. Então nós observamos que aqui no versículo 29 do livro de Gálatas, capítulo 13, 29, diz, se somos de Cristo, somos herdeiros de Abraão segundo a promessa. Então, o que é que nós vamos herdar aqui? Nós vamos herdar o que aqui? As obras de Abraão. As obras de Abraão, a Bíblia diz que aqui Abraão, quando ele veio voltava da matança dos reis, ele veio e pagou, separou o dízimo para Melquisedeque. Então, o que ele nos ensinou aqui? Se essa promessa que era dada a Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi nosso pai na fé. E se nós somos herdeiros de Abraão, filho de Abraão, nós somos herdeiros da sua promessa. Então, aquilo que Abraão praticou, aquilo que Abraão fez, ou seja, o dízimo, ele era uma prática que Abraão praticou. Ele teve ali a fé e ele teve a obra. Então nós temos fé em Deus, conforme Abraão teve, e também nós temos as obras que Abraão produziu. Abraão teve fé e prosperou, e a obra foi que ele separou o dízimo para entregar a Melquisedeque. Então a Bíblia diz aqui, se sois de Cristo, nós somos também herdeiro da promessa de Abraão, segundo a promessa que foi dada a Abraão. Então nós somos herdeiros também. Então nós herdamos isso de Abraão. Ele nos ensinou a nós pagar o dízimo, devolver, separar aquilo que não é meu, que não é seu. Mas ele nos conduziu a levar nós a Cristo, a Deus, e pela essa fé que nós temos, que nós separamos o dízimo. Por quê? Porque o nosso pai Abraão, na fé, ele nos ensinou a nós pagar o dízimo. Por isso que ele disse, se nós somos herdeiros de Abraão, se nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da sua promessa. Então, nós observamos que o dízimo, ele não era praticado apenas na lei mosaica, mas nós encontramos na lei levítica também. Observamos, o dízimo não era pago apenas sobre a lei mosaica. Não, ele já era pago sobre a lei levítica,
700 anos antes que a lei de Moisés tivesse sido dada, 200 anos após a proclamação da lei levítica, 500 antes de Moisés, encontramos Jacó fazendo um concerto. Então nós encontramos o nosso pai na fé, Abraão, há 400 anos atrás, pagando o dízimo. Então, antes que a lei viesse ser proclamada, viesse ser entregue para Moisés no Monte Sinai, fosse repassado para ele, nós já encontramos nosso pai Abraão lá, voltando da matança do rei, devolvendo o dízimo, separando de tudo aquilo que ele tinha adquirido. E ele separou e pagou, e a Bíblia diz que ele foi abençoado com isso. Nós vamos citar alguns textos aqui mais aqui. Dando continuidade aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. Olha só o que a Bíblia nos ensina nesta tarde. Olha só o que diz. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então nós observamos que a promessa era para quem? Era para nós, para também os nossos filhos e para todos aqueles que ainda estavam longe, isto é, para quanto o nosso Deus chamar. Então a promessa, ela foi dada para Abraão, nosso pai na fé. E ele disse que essa promessa, que ele fala aqui, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Então, essa promessa que era de Abraão para nós, como herdeiro, para nós, para os nossos filhos, aqueles que estão longe, isso é quanto Deus chamar. Então, é uma promessa que nós estamos herdando de quem? De Abraão. Se nós estamos com Cristo, nós temos nós somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa. Então, se Abraão ele era fiel no dízimo, nas suas ofertas, fiel a Deus, temia Deus pela justiça, então ele nos conduz. Então, faz parte da promessa. Então, o dízimo ele não tem nada a ver com a lei. O dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo ele é uma ordem de Deus, foi o próprio Deus que ordenou. Não é um dízimo da lei, foi dado a Moisés, não. Isso é para todo aquele que alcançar a promessa. Então a igreja alcançou a promessa. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia nos ensina que a igreja foi gerada aqui. A igreja foi gerada aqui no dia de Pentecoste. Então a igreja gerada pelo Espírito Santo nasceu novamente. Então ela trouxe agora esta promessa que foi dada a Abraão pela fé. Ela nos conduz a nós e nos ajuda pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que é um dom que nós alcançamos, que é um presente de Deus, e o Espírito Santo nos conduz a nós ser fiel no dízimo e nas ofertas, para que há um mantimento na obra de Deus como herdeiro do nosso pai Abraão, que nos ensinou e nos conduziu a ser fiel a Deus. Aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículo 25, ele diz assim, ó: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vós, sois pais, dizendo, vós sois pais, dizendo, Abraão, da tua descendência serão abençoadas as nações da terra. Então, nós somos abençoados pelo nosso pai Abraão, segundo a descendência de Abraão, que foi dado a Abraão, que essa descendência seria abençoada. Então, nós somos abençoados pelo nosso pai Abraão, a aliança que foi feita, os profetas Abraão. E então, ele estabeleceu
estabelecia, serão abençoadas todas as nações da terra. Em quem? Em Abraão, porque nós somos herdeiros da sua promessa. O texto é bem claro aqui, é muito claro. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vós, com vossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. E a Bíblia diz que toda a nação da terra estava sendo abençoado em Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir, fala que bendito será todas as famílias da terra em Abraão. Então nós somos herdeiros de Abraão, por isso que quando se trata de herdeiro, nós vamos herdar aquilo que Abraão praticava, a fé, as obras. E por isso, como herdeiro de Abraão, nós trazemos o quê? Esse foi estabelecido para nós, essa ordenança, para nossa ordem, para nós pagar o dízimo e as ofertas. Então o dízimo não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver. Observe aqui o texto, que a palavra de Deus vai nos conduzir nesse momento, aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Observe o que ele estabelece para nós. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e se mediante a justiça da fé. Então não foi pela lei que Abraão e que a igreja estabeleceu a fé ou a promessa, não. Foi pela fé e pela justiça de Deus que foi alcançada para nós a promessa de Deus. Então não tem nada a ver o dízimo pela lei. O dízimo ele não é baseado pela lei. Nós encontramos Abraão, nós encontramos Jacó e tantos outros patriarcas separando, pagando dízimo antes da lei. E por isso que ele diz aqui no verso 3, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a descendência que recebeu a promessa. Não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa, mas ele recebeu pela justiça, pela fé que ele tinha em Deus. O versículo 14, pois se os da lei que são herdeiro, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, quem realmente é herdeiro da lei, então automaticamente ele está anulando a fé. A fé. Então, nós não alcançamos a lei, a fé pela lei. Ou nós não encontramos a lei pela fé. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Nós alcançamos a fé pelo Espírito, pela palavra, que é estabelecida para nós desde o princípio. A palavra, a justiça foi dada a Abraão. E por isso nós pagamos o dízimo, porque isso aqui não é da lei. O dízimo é baseado lá para Abraão e para nós hoje aqui neste lugar. E por isso que nós hoje entendemos que quem paga o dízimo, paga essas ofertas, é porque ele é herdeiro de Abraão. E por isso nós entendemos que nós herdamos toda essa herança de Abraão. Então o dízimo não tem nada a ver com a lei. Por isso pagamos e cremos e acreditamos e obedecemos que o dízimo ele faz parte da promessa e não da lei. Amém? E se você que vai ouvir, né, e você que gostou desse vídeo, você deixa seu like aí, deixa seu comentário e compartilha. Isso vai ajudar o seu amigo, vai ajudar a sua igreja, você que tem dúvida, porque o dízimo ele traz grandes bênçãos para a nossa vida, ele traz grandes bênçãos para a nossa igreja, ele traz grandes bênçãos para a tua família. A Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo escreve que muitos, eles não iam suportar a sã doutrina, iam ter coceira nos ouvidos, não de ouvir a verdade, mas de ouvir mentira, ensinamento de demônios. Então, isso é para nós a verdade. Então, que Deus abençoe grandemente. Nos ajuda aí, deixando seu like, seu comentário aí.